essa música para mim é um hino. E estamos, sim, mudando o curso da história. E vamos saber como anda o nosso trânsito nesta segunda-feira aqui na nossa capital. Boa tarde para Márcia Mendonça no AM, o Dásio Júnior na FM Excelsior. Depois do almoço é a hora ideal para passar ali pela região do Iguatemi. O trânsito está bem tranquilo na Lipe e nas ACMs. Motorista só enfrenta um pouquinho de intensidade próximo à Praça Newton Rick. E no mais, trânsito muito bom. Indo para o miolo de Salvador, movimento pesado em São Marcos, mas não há engarrafamento. Agora o motorista pode demorar um pouco mais para se aproximar de São Rafael e também de Pau da Lima. Veneza acaba de lançar novos produtos deliciosos. Tem iogurte de graviola, requeijão no pote maior e bebida láctea salada de frutas. Veneza, produtos tradicionalmente gostosos. Lucas Barbosa para a Rádio Excelsior. Márcia Mendonça. 13 horas e 10 minutos. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Bom, como eu falei anteriormente, tivemos alguns avanços e conquistas nas últimas décadas, como direito a voto, direito de sermos eleitas. Porém, no que tange a representatividade das mulheres na política, esse debate ainda se encontra muito distante e desejado. E hoje eu converso com Vanessa Cavalcante, que é historiadora e professora do PPG-MEIM, da UFBA, e Marlise Matos, que é professora da UFMG. Nós vamos falar sobre mulheres na política. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Marlise. Sejam muito bem-vindos à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zezito. Que grande alegria ouvi-lo e acompanhar, mesmo que virtualmente. Professora Marlise, seja sempre muito bem-vinda à Bahia, ao PPG-NEM, na UFBA, e infelizmente dessa vez virtual, através de plataformas digitais. Boa tarde, ouvintes, e aos colegas, as pessoas que estão nos ouvindo. Oi, gente! Oi, boa tarde, Márcia! Boa tarde, Vanessa! Que alegria, amiga, estar aí com vocês, somando aí nessa tarde linda de terça. Estamos aí, né? Estamos juntos. Isso, estamos juntas. Sem dúvida, que bom, viu, ter vocês aqui hoje, né, nesse debate tão importante, né, nessa discussão, assim, tão importante, né. Vanessa já veio algumas vezes, não, já é conhecida, né, Zezito, aqui da Voz das Mulheres, ela é uma das vozes, viu, e também vocês notaram que o currículo vasto de vocês, eu tive que resumir, e peço desculpas, né, mas é muito título, vocês são empoderadas, eu fico cheia de orgulho, viu. Mas veja bem, em 2020, o contingente de mulheres candidatas, né, tanto às prefeituras quanto às câmaras de vereadores, aumentou, graças a Deus, mas com a proximidade das eleições municipais é fundamental a gente estar aqui falando sobre a participação das mulheres na política. Aí eu pergunto a Vanessa e Marlise, precisamos de mais representatividade na política porque muitas mulheres ainda têm dificuldade em ocupar cargos de poder no Brasil? Olha, Márcia, essa é uma pergunta importantíssima, né? Assim, isso. Eu acho que sim, a gente vem aumentando, né, os patamares de representação de mulheres, mas ainda de uma forma muito tênue, né? Muito, sim. Tímida, né? Tímida perto do tamanho, né, da nossa população feminina e do nosso eleitorado, Márcia. A gente já constitui 52% do eleitorado no Brasil. Imagina. Né? E somos a maioria do eleitorado, então não é compreensível mesmo que a gente tenha tão poucas mulheres, né, nos espaços de poder. Né? Eu acho que temos uma corrida de obstáculos, não sei o que tem uma corrida, exatamente. É uma corrida de obstáculos. A mulher que se propõe, né, a essa disputa política, ela vai realmente encontrar um conjunto bem amplo de dificuldades para alcançar esse resultado, porque a gente vive num mundo muito patriarcal ainda, né, Márcia? Ainda essa dificuldade. Curiosamente, eu estou assistindo uma série, não sei se vocês já viram na Netflix, Borgen, acho que o nome eu não sei a pronunciar. Borgen, que vocês já assistiram? Que fala sobre a história, né? Da primeira-ministra dinamarquesa. Sim, você vê que esses obstáculos tão presentes, né? No casamento, na família, nos colegas, o machismo, ainda, né?
bem forte. A Vanessa já assistiu, né, Vanessa? Já acompanhando aqui firme e forte, tem tanta coisa bonita, e aqui eu queria lembrar, já que tocamos no ponto ficção para falar da realidade, o documentário Sementes, que foi feito, elaborado justamente por conta do assassinato da Marielle Franco, né? E que ainda está sem solução, uma vereadora negra. Tudo isso compõe um tempo presente muito intenso, que a participação das mulheres não só tem obstáculos, e essa corrida realmente louca, né? Multifacetada, mas especialmente pensar que o caso da Marielle levantou um documentário e que elegeu 6 candidaturas. Então a gente tem que pensar também nos pontos de conquistas, de resistências muito grandes, né? Sempre. E até, só para já comentando um pouquinho, a gente tem órgãos, né, no governo federal vinculados ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem feito um esforço e uma campanha muito forte para ampliar a presença de mulheres, não só nos espaços de poder, nas comissões, nas organizações, mas especialmente pensando que nós temos menos de 90 anos de voto feminino. 90 anos. Foi ontem, se a gente parar para pensar. Ontem. Hoje de manhã, ontem. É pouco tempo em relação a mulheres que foram muito corajosas, né, de enfrentar os pleitos, de saírem dos seus lugares, né? E principalmente essa discussão entre público e privado. Então, a mulher que sai para o espaço público, ela vai deixar o espaço privado. Isso é muito intenso, ainda nos discursos, nos debates de hoje. É verdade. Eu hoje até repostei, né? Achei curioso. As mulheres são como águas, crescem quando se encontram. Com certeza. Eu achei bem pertinho. Márcia fala muito dessa experiência de como estão excluídas, né? Como as mulheres estão de fato excluídas. Só para as pessoas, porque às vezes as pessoas a gente fala que é pouco, mas quão pouco, né, Márcia? Acho que é verdade. Né? Eu acho que as pessoas se assustam quando eu apresento esses dados, sabia? Assim, o Brasil tem hoje, né, no mundo, uma posição vergonhosa, né? O Brasil, entre 190 países, ele está na posição 140, quase 140, assim. Ele está na luta. A gente perde para Guiné-Bissau, para Belize e para Haiti. Todos os demais países... É vergonhoso. Né? É uma vergonha, né? É uma vergonha. E precisamos falar disso, né? Márcia, posso acrescentar, já que Marlise trouxe dados de ranking internacional, pensar que nós, nesses 131 anos de República Brasileira, nós tivemos, para o caso de Salvador, uma única prefeita. E no Brasil, uma única presidenta, né? Então, candidaturas, sim, mas é pensar que entre 90 e 131 anos, nós tivemos ditaduras, períodos democráticos, indicações biônicas, que não tinha mulheres praticamente. Sempre. Então, um momento muito tenso. E os dados, por exemplo, das últimas eleições do TSE, para não pegarmos outros dados, né, que não oficiais, demonstram que a gente ainda está entre 12%, 13%, 14% de representatividade. Isso é muito infinitamente pequeno. Imagina que em 2016, né, os últimos dados, 16, 18, 16 para o pleito municipal, dos quase 5.700 municípios brasileiros, nós temos maioria absoluta de eleitorado. 2.963 mulheres, em maioria nos municípios brasileiros. No entanto, somente 24 municípios, de quase 5.700, têm maioria nas câmaras. Quer dizer, são números que mostram uma desigualdade, uma necessidade de ações afirmativas, da discussão sobre cotas, né, de maior representatividade. A gente tem que reforçar.
Pedimos sabe, gente? Eu acho que a gente não vai discutir mais cotas no Brasil, não. Nós temos que enfrentar o desafio de disputar o regime da paridade. Eu quero 50% de vagas para as mulheres em todos os parlamentos e assembleias desse país. A gente é 52% da população, 52% do eleitorado, e só 5% de mulheres se elegeram nas câmaras municipais. Isso é um absurdo. É triste, viu? Brigar mesmo é pela paridade política. Nós queremos que todas as assembleias, todas as câmaras de vereadores, a Câmara lá de deputados, Senado, Congresso inteiro, Senado, tudo seja 50-50, gente. Sim, a paridade. E mesmo essas cotas, Marlise, pegando o seu gancho, né? Essas cotas de 30% que a legislação eleitoral determina para mulheres, nem assim elas são cumpridas pelos partidos, né? Exatamente. Os partidos a gente está em torno, como eu disse, né, entre 12% e 14%. É isso. Uma variação É muito pouco. Para mais, para menos. Confirmando o que você disse, é muito pouco. E a gente quer ver a paridade. Além disso, Márcia, tem um fator que eu acho que é super importante e que a gente pode entrar agora nesse ponto, que não são só mais mulheres na política. Nós temos uma questão de faixa etária. A maior parte que está dentro das representações, né, tanto municipais quanto estaduais e federais, elas têm uma faixa etária. A maior parte tem entre 40 e 54 anos, quer dizer, são mulheres adultas. Elas já passaram, em geral, da fase reprodutiva, elas já têm inserção no mercado de trabalho. Então, quer dizer, são mulheres que decidem, independente da sua vida privada, profissional, ainda decidem um outro cargo, né, um outro encargo, que é o da discussão política, de engajamento. Dessas mulheres, por exemplo, das prefeitas eleitas no Brasil, 454 são declaradas brancas e somente 168 pardas e 10 pretas. Uma só declarada indígena. Então, além da presença, a gente tem a desigualdade, diversidade, as desigualdades nas diversidades. É incrível. Pelas diversidades, é incrível. Isso é verdade. É assustador, sabe? Quando a gente olha o perfil das prefeitas, Márcia, só para concluir esse ponto do dado, as mulheres prefeitas, que estão nesse valor, nesse percentual de apenas 12%, elas têm muito mais escolaridade do que os homens prefeitos, sabe? Sim. Que as mulheres estão sim qualificadas para exercer esse mandato ou de parlamentar na Câmara de Vereadores ou no cargo do executivo, né, majoritário para prefeituras. Mulheres estão qualificadas e estão preparadas, né? Só que a gente tem esse sistema que eu chamo de moer carne das mulheres candidatas, né? Porque elas não conseguem alcançar o sucesso eleitoral. A gente precisa trazer essa discussão para público, Sempre. Né? São debates que continuamente têm que ser feitos, né? E uma outra coisa também que eu queria saber, conversar com vocês, né? Porque esse momento de crise da Covid, né? Muito séria, então isso eu falei, pode dificultar, né, a chegada de novos candidatos e visibilizar, é um impacto, né? Visibilizar os que já estão no poder. Isso também é um problema, é um gargalo. O que vocês acham? Olha, eu acho que tem 2 grandes desafios nessas eleições desse ano, Márcia, Vanessa. Um é esse, né? Fazer campanha em tempos de Covid. De pandemia. Isso é muito grave, muitas mulheres, né, que já não estão no poder, já não estão nesses espaços, vai ficar mais difícil para elas se visibilizarem, né, se tornarem mais visíveis, né, porque esses caras que estão lá, eles têm a máquina na mão, é tudo muito mais simplificado. Agora, eu acrescentaria também, Márcia, que esse é o primeiro ano que nós vamos ter eleições proporcionais, né, que são agora para a Câmara de Vereadores. Prefeitura e Câmara, é isso.
Mas para proporcionais, que é só a Câmara, sem coligação partidária. Sim. Então, os partidos eles vão ter que fazer listas de candidaturas. Todos os partidos vão ter que apresentar as listas. Então, antigamente, o partido coligava, né, aqueles partidos menores, que a gente tem um monte deles no Brasil. Eles agora vão ter que criar suas listas de candidatas e candidatos, com 30% de mulheres. Então, o que a gente já está assistindo, sabe, Márcia, assim, é uma corrida atrás daquelas candidaturas que a gente sabe que não estão valendo para nada. Assim, estão colocando essas mulheres nas listas, mas eles vão continuar valorizando só os homens candidatos. Sim. Isso é muito sério também, daí precisamos denunciar isso, né? Que a gente chama de candidatura laranja. As mulheres não podem estar nessas listas só para preencher, elas têm que estar lá para disputar real, né? De uma forma igualitária, né? De uma forma justa. Olha, Márcia, aproveitando, e somos as duas, né, professoras universitárias, eu acho que aí está um ponto que realmente são movimentos acadêmicos, sociais, muita gente em voluntariado, institutos fazendo, que é pensando, né, nesse ponto, né, pandêmico, em que tem muitas restrições e que praticamente as pré-campanhas já estão sendo. Essa semana já tem mais algumas definições e as campanhas, elas vão ser praticamente baseadas em plataformas digitais. Então, o que tem de ouvintes, com certeza, já recebendo WhatsApp, por Facebook, Twitter, né? A gente tem a ideia das redes sociais funcionando em grande. No entanto, pensem que não é só uma propaganda, uma campanha eleitoral. Tem várias restrições, as condições para manter uma candidatura não são fáceis. E aí a gente tem um período pré-candidaturas, que já no Brasil inteiro tiveram vários cursos, né? Isso é super relevante e é formativo, e a gente acaba descobrindo que tem uma potência educativa por trás disso. Por exemplo, o ano passado nós tivemos o Parlamento Feminista aqui em Salvador, ainda em fase presencial, ali na Alba, né, na Assembleia, lotado de mulheres, nas suas diferenças, nas suas igualdades. Depois a gente teve o Instituto Alziras, com mais mulheres nas eleições municipais, um curso também muito importante. E eu queria puxar aqui, Marlise, me ajude. Que alegria que é ter, já num período pré-mesmo eleições, um outro curso que chama Mulheres Rumo ao Poder, que compõe essa ideia de formarmos melhor, mais gente qualificada, com potencial, inclusive, de mexer com redes sociais, com saber que é importante de prestação de contas, porque as candidatas sofrem muito também com isso, né? Então, Marlise, me ajude aí, como é que a gente fala um pouquinho mais desses cursos, dessa... Então, Vanessa, obrigada por lembrar, né, mas... Assim, eu estou nessa briga há muitos anos, né? Assim, foi muito importante você lembrar dessa formação, porque a gente sabe que as nossas instituições, né, as nossas associações profissionais, elas também têm que ser responsabilizadas por essa condição de exclusão das mulheres na política. Então, para mim, foi uma grande conquista entender que a Associação Brasileira de Ciência Política, né, junto com a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, né, entraram nessa luta, nessa verdadeira guerra conosco, né, fazendo esse curso que é gratuito, né, que está disponível lá nas páginas, tanto da ABCP, que é a Associação Brasileira de Ciência Política, quanto da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. É só entrar nessas páginas, joga aí no Google que vocês vão achar, né? E aí, nesses endereços, tem lá um curso de 4 módulos, 16 aulas, com o que há assim, de mais legal nas ciências sociais brasileiras, sabe? Assim, com pessoal qualificadíssimo. Que ganho, viu? Para formar as mulheres, mesmo aquelas que não estão candidatas agora, mas que têm ambição política, porque também ainda temos que escutar isso, que as mulheres não têm ambição política, né? O que não é verdade de jeito nenhum. Elas têm...
Só que que falta o que o partido não oferece. Esse tipo de formação deveria estar sendo ofertado pelos partidos políticos, né? Mas não acontece. É deles, né, Márcia? É nós mesmas que estamos nessa, realizando. É verdade. É verdade. Eu aí aproveito, antes de irmos ao intervalo comercial, eu vou aproveitar logo, viu, Vanessa? E vou deixar que ela fale, que eu ia deixar para o final, mas já vou deixar para falar que ela é convidada, né, da aula inaugural do semestre letivo suplementar do programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, da UFBA, e ela vai abordar esse tema, né, que nós trouxemos aqui, Mulheres na Política. Estamos antecipando essa vida. Que bom que ela vai estar aqui, né? Que ela já vai estar aqui, daqui a pouco ela chega. Assim é bom, assim é bom. E aí, Marlise, fale um pouquinho pra gente. Então, acho que a gente está aqui resumindo muitas das coisas que eu vou tentar abordar à noite lá na aula inaugural, Márcia. Assim, o desafio é esse, né? Fazer com que as pessoas compreendam que a exclusão política tem consequências graves, não é para as mulheres, né? É para a democracia no Brasil. Essa é tão combalida democracia, né? Que eu acho que precisa ser resgatada, né? Com muita urgência, né? Nós estamos aí nesse tempo das emergências, e as mulheres estão aí, as mulheres negras. Então, né, gente, aqui em Salvador tem iniciativas tão importantes, Vanessa falou de várias, quero lembrar aqui também o Fórum Marielles, né, que tem tentado trazer as mulheres negras, né, Salvador é a cidade mais negra desse país, então essas mulheres são uma potência hoje, né, elas são as herdeiras das sementes de Marielle, né, Vanessa? Sem dúvida. Então, aí, nessa disputa e colocando, né, todo o seu empenho. Nós vamos falar sobre isso também, né, sobre esse empenho das mulheres, né, para lutar, para estar nesses espaços e não deixar eles lá, né, como um privilégio dos homens brancos. E essa discussão, né, esse debate que você vai trazer hoje é fundamental, sobretudo esse, né, momento que a gente está mesmo vivendo, né, com todas essas dificuldades, esses gargalos, né, mas a gente é preciso, né, dessas discussões. Eu vou aproveitar, a gente vai logo para o intervalo comercial para a gente voltar com mais força ainda, tá bom? Tá bom. Então, voltamos já já. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia. E vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcp.gov.br/nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Mauricéia, um frango bom é boa ideia. É leve, é delicioso, nutritivo e mais saboroso. Eu super indico esse frango frito, assado ou cozido num prato gourmet. É mais proteína pra oferecer. Mauricéia combina com você. Mauricéia, esse frango dá show na plateia. Mauricéia, um frango bom é boa ideia. Mauricéia, muito mais frango. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Entre Amigos. Você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação: Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia. A voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Sabia que o governo do estado entregou o hospital com o maior centro cirúrgico do interior em Feira? O Clériston Andrade 2 é mais uma obra G na saúde, com 40 leitos de UTI para atender Feira e região. Tamanho G, como o Hospital Metropolitano, que também está chegando para mudar a vida de milhares de pessoas.
é o governo que mais investe em saúde no Brasil e um dos estados mais preparados para enfrentar o coronavírus. Porque quem cuida da gente é o governo do estado. Um governo com G de gente. Já é notícia. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que aumenta as penas para quem abusa, fere ou mutila cães e gatos. O PL eleva a pena atual de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para reclusão de 2 a 5 anos e multa. O relator da matéria no Senado, Fabiano Contarato, da Rede, chamou a atenção no voto que há uma correlação entre maus tratos aos animais e a violência doméstica. Para ele, uma punição efetiva pode frear as barbáries cometidas contra os animais. Nós precisamos dar um basta à crueldade contra os animais. Espancamento, abandono, criadouros ilegais em busca de lucro são apenas alguns exemplos desse tipo de violência. Não podemos aceitar jamais essa barbaridade. O projeto também prevê a perda de guarda e a proibição de guarda de novos animais como uma medida punitiva. O PL aumenta a pena prevista na Lei de Crimes Ambientais para quem praticar atos de abuso e maus tratos ou mutilação contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Além disso, também inclui a prática de zoofilia como agravante. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado Fred Costa, do Patriota Mineiro, e já aprovado na Câmara. Agora segue para a sanção do presidente da República. De Brasília, Yuri Hudson. Estamos apresentando a Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 36 minutos, estamos de volta. Estou conversando com Vanessa Cavalcante, que é historiadora e professora do PP GNI UFBA, e Marlise Matos, que é professora da UFMG. Nós estamos falando sobre mulheres no poder. Então, se você tiver alguma pergunta ou quiser participar, o nosso WhatsApp é o 992767005. Já temos aqui o WhatsApp. Temos vários zaps aqui. Tânia, da Boa Tarde, e ela pergunta se vocês já acham que mais mulheres no poder é sinônimo de mais democracia. Olha a pergunta. Olha, para você. Vai lá. Posso? Claro. Pronto. Tânia, boa tarde, seja bem-vinda, obrigada pela pergunta. Uma das questões mais importantes é que mais mulheres no poder e na política tornam, lógico, a democracia paritária, né? Um elemento essencial. Inclusive, essa é uma das questões que foi abordada pela Marlise antes. Só os 30% não dão conta. A gente tem que buscar mesmo paridade, não só nas candidaturas, no eleitorado, que já existe, mas especialmente nas que vão ser eleitas. Que não adianta só, como a gente estava abordando no primeiro bloco, ter candidaturas laranja, né? Isso tem sido uma manobra, uma estratégia, inclusive, que é difícil de ser rompida. Por isso, esse ano em particular, com tantas movimentações, com uma crise estrutural, pandêmica, com o uso de redes sociais muito forte, a gente tem que pensar que quem são as nossas representações, quem são as possíveis representantes. Deveriam ser pessoas comuns, pessoas que têm profissões, que são educadoras, líderes de bairro, profissionais da saúde, e não aquelas que têm, entre aspas, heranças políticas, que já vêm com sobrenome, que já vêm com participação em gestão anterior, porque foram colocadas também nesse ponto, né? São filhas, são esposas. Uma abordagem super importante sobre a democracia paritária seria também uma linha contra nepotismo e tentativa de colocar mulheres simplesmente para cumprir cotas. Isso não cabe mais.
Porque aí a gente, como diz a música, aí assim a gente não vai mudar o curso da história. Nós estamos mudando o curso da história. Olha, Felipe, que é professor, ele deixou aqui uma deixa eu ver aqui, Felipe. Bom, ela deixou uma pergunta aqui. Eu acho que ele apagou aqui, Felipe, vai escrever de novo, então vou aguardar ele aqui. Deixa Olha, eu ver que eu tenho aqui, Márcia, posso ler? Sim, claro. Ele pergunta para Marlise, né? Valeria a pena defender a paridade não de candidatas, mas de mulheres eleitas? Já que a Marlise falou de paridade com paridade na base do eleitorado, né? A pergunta dele é sobre essa questão justamente da paridade. É só na então, Valeria, sim. Pois não, Ari. Eu acho que essa discussão é super, super pertinente e importante, né? Na literatura a gente fala de reserva de assento, né? Então, assim, a ideia seria essa mesmo, seria ter uma lei de radicalização da representação de mulheres, né? E aí a gente poderia pensar em todas as mulheridades, né? Toda a diversidade que compõe essa figura do ser mulher, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres trabalhadoras, e não essas, né, que são da herança do capital político delegado, né, dos pais, né? A mudança tem que se renovar, né, e a mudança se faz necessária. E Felipe já faz mais outra pergunta aqui, viu? Felipe, ele é professor de antropologia, né? Ele pergunta assim, o que é que você acha sobre o tratamento das mulheres na política, né? Usa xingamentos machistas, como chamá-las de feias, como no caso de Marina Silva, simulações de estupro, como adesivo contra Dilma, e as mulheres sofrem mais pressões públicas que os homens. Então, Márcia, assim, esse tema também eu vou abordar, eu acho que esse é um dos temas né? que nós vamos ter que experimentar também nessas eleições. Sim. A violência política contra as mulheres, né? Mulheres políticas, mulheres que estão no espaço, é uma coisa dramática, gravíssima, e é um daqueles obstáculos, Márcia, que a gente falava obstáculos, né? Porque muitas mulheres não querem se ver nessa condição justamente para não ter que passar por esse sofrimento. Absurdas como essas, né? Então, de fato, o Felipe tem toda a razão. A violência é uma manifestação desse patriarcado machista que está lá instalado no poder, né? Obrigada, Felipe. Importante, não é, Felipe, trazer essa discussão. Porque, de fato, a gente tem que defender as mulheres, de preferência, né, Márcia, que sejam mulheres atentas aos direitos das mulheres, né? Sim, cada vez mais. Querem defender, né? Querem defender as mulheres, porque também mulheres que estão lá para defender e representar o lugar dos homens, e infelizmente os homens sabem capturar muito bem esse perfil de mulheres, né? Acho que nós precisamos lutar contra isso. Infelizmente. Existe. Né? Existe, a gente sabe. A ideia, inclusive, de subalternidade ou de secundárias, né? Elas estão como vice, elas sempre ocupam lugares que podem ser negociados, trocados. É interessante, Márcia e Marlise, a gente pensar, e é uma provocação que eu sempre faço do ponto de vista acadêmico, né? Será que a gente realmente está preparado, já aprendeu sobre ficha limpa, sobre transparência? Não. Eu sempre pergunto, contem lá, ou pensem quantas representações femininas têm ficha suja. Isso é super importante, porque as mulheres, quando decidem entrar e tomar assento, não é uma decisão simplesmente de compor ou de ficar como decorativo. Em geral, são mulheres que têm uma coragem a isso. De sair do privado para o público, né? E em geral, são representações coletivas. Veja que ideia bonita que tem acontecido nas últimas eleições, e nessa já aparece com um pouquinho mais de força. Candidaturas coletivas, grupos de mulheres, né? Não só uma, mas grupos de mulheres, as mulheres jovens se juntando nas suas diferenças, nas suas igualdades. Por exemplo, tem um trabalho que vai ser defendido agora, dia 3 de outubro, da Renata Senli, da USP,
sobre as maternidades resistentes. Mulheres mães que assumiram nas eleições de 2016 que algumas pautas, algumas agendas vinculadas a direitos reprodutivos, direitos sexuais, olha, já que eu não tenho representação, então vamos lá. E isso tem ganhado uma força, assim, grupos, mesmo que ainda aparecendo, ganhando esses espaços, né? Como eu disse, os Sementes, né? O documentário relacionado ao assassinato da Marielle, e aqui friso, é uma questão que o Felipe levantou, que a gente está debatendo, a violência contra mulheres. Sim. Dentro da esfera pública e política é realmente escancarado. Alguém falar em plena sessão pública, indicando a questão da violência sexual, do estupro, da beleza ou não, da competência dessas mulheres, isso é algo que não pode ser essencializado, naturalizado, não cabe e não deve. Não deve acontecer, porque isso é uma afronta não a mulheres somente, mas a democracia. Olha, a democracia, é verdade. E Felipe ainda concluiu, ele deu mais uma informação, acrescentou que Marlise foi uma das pioneiras na ideia de candidaturas coletivas. Parabéns, Marlise. Não, assim, essa é uma luta bem longa, né, Márcia? A gente aqui, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais, apoiei de primeira hora, né, uma iniciativa, foi a Gabinetona, né, que inclusive hoje está aí, né, com representação nas 3 esferas, né? Temos uma deputada federal, a Áurea Carolina, temos, né, uma deputada estadual, que é a Andréia de Jesus, né, e temos também 2 vereadoras. Isso é uma experiência muito rica, é um processo de reinvenção democrática, viu, Márcia e Vanessa, assim, essa reinvenção das mandatas coletivas, elas trazem justamente esse perfil de mulher, que são as mulheres periféricas, as mulheres negras, as mulheres jovens, né? Que elas têm que estar, né, nesse espaço político parlamentar, porque a visão de mundo que elas trazem, né, o compromisso real com a transformação das desigualdades que elas trazem, é justamente tudo que nós precisamos para enfrentar esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Oxalá a gente conseguisse ter, né, assim, em todas as câmaras desse país, mulheres com esse compromisso, né, de transformar a cidade de quem mais precisa, quem está mais em risco e vulnerabilidade nesse país, que são, sem dúvida nenhuma, as mulheres negras, Marcos. Então, essas aí à frente mesmo, né, e construir efetivamente as trajetórias dentro desse espaço tão masculino e tão branco, né? Tão branco. Eu coloquei assim para nortear a nossa conversa, alguns tópicos, e eu coloquei um que a gente já foi discutindo ele, você e Vanessa foram falando a respeito, né, que a gente tem observado um maior envolvimento comunitário na política, né, e vieram mais à luz debates raciais, ou seja, a gente está falando disso, né, e sociais, e eu ia perguntar, mas vocês já disseram tudo, se na avaliação de vocês, isso pode propiciar mais mulheres na política partidária, mas vocês já responderam. Mas Márcia, posso? Tem mais um elemento. Deve. Tem mais um elemento aqui aí pode básico. Mas aí a gentileza sua sempre, né? Veja que interessante. No meio de tantos obstáculos, de tantas portas fechadas, janelas, abre-se pequenas frechozinhas, pequenas brechas, e que nós aprendemos, na verdade, quando eu falo nós, são movimentos de todos os lados, os movimentos sociais. Nós não fizemos a abordagem ainda sobre mulheres LGBTQI+, né, ou trans, tem aparecido com força no Nordeste inteiro com mandatas, isso também com candidaturas, isso valoriza, isso mostra que para as cidades, o pleito, né, as eleições municipais, eu não estou pensando naquele que vai usar a caneta ou não. É aquele que vai fazer, aquele que conhece, aquele que eu tenho, na verdade, que olhar e cumprimentar na rua, do meu bairro.
conhecer nós sobre nós. Isso é importantíssimo. E aí, essa participação de coletivos, juntando mulheres, por exemplo, aqui em Salvador, vinculadas a bairros periféricos, de dimensões, apoiadas, formadas, ouvidas, né, por movimentos acadêmicos, outros movimentos sociais, a gente aprende mais sobre diversidade e fortalecimento de movimento, juntando e não separando. Mas isso está crescendo, sem dúvida nenhuma. Felizmente, né? Já aparece, como eu disse. Já aparece e tá as jovens. Sim, as candidatas jovens têm mexido e feito, não devo aqui, né, a gente não deve pontuar, mas tem partidos, sobretudo são partidos de esquerda, com todas as idiosincrasias, têm trazido formação, colocado jovens junto com mulheres experientes, fazendo suas trocas, aprendendo ao longo do próprio processo. Porque senão a gente fica mais no mesmo, né? Exatamente. Já tem mais uma pergunta aqui para vocês, que você falou em 16 aulas no curso de formação. Aí pergunta que debates foram priorizados no curso e por que vocês escolheram essas temáticas. Olha, tem de tudo no curso, né? O primeiro módulo, Márcia, é sobre a história das lutas das mulheres. Então, a gente vai contar um pouco sobre como que os movimentos das mulheres, os movimentos feministas se organizaram no Brasil, né? Porque a história de luta das mulheres é tão longa quanto a história desse país. Né? Sim. Então, está aí, né, nesse enfrentamento, né, contra as desigualdades, contra as opressões, né, que são cotidianas, né, na vida das mulheres, e por isso também é importante ter mulheres no espaço de poder, porque são elas que estão vivendo na pele, literalmente, no corpo, né, o desafio de enfrentar essas desigualdades, de ter que andar de ônibus, de ter que não ter creche, ter que ter um filho, ter que cuidar dos filhos. Então, as mulheres sabem como ninguém o que é viver num país tão profundamente igual quanto nós. Então, vamos falar da luta delas, né? Como é que elas se mobilizaram, desde a primeira onda até o que eu tenho definido aí como quarta onda dos movimentos de mulheres. E vamos falar no segundo módulo sobre partido, eleição e legislação, que eu acho necessário que as mulheres também entendam o que conheçam, uma estrutura, né, de campanha, entendam também, sobretudo, o que é a legislação eleitoral, né, as desigualdades que estão presentes nesse campo. Então, a gente tem uma aula sobre mulheres LGBTQIA+, a gente tem uma aula sobre mulheres negras indígenas, uma aula sobre mulheres com deficiência. A gente também vai ter um penúltimo módulo com uma discussão específica da campanha e das redes sociais. Então, são dicas, né, de sobrevivência nessa selva digital. Aí, né, exatamente, que ninguém pode ficar de fora. Não pode, a gente tem que ter esse letramento para poder fazer, né, a ocupação desse espaço digital com a mesma dignidade, com a mesma força, com a mesma coragem e a ousadia de reinventar, que é isso que as mulheres trazem para a política. E depois depoimentos. A gente convidou o último módulo de depoimentos das mulheres, né? Agora, eu acho que uma coisa de mulheres parlamentares que já se elegeram e que deixaram para as mulheres que estão se candidatando um conjunto de dicas também. É importante ouvi-las, viu? Muito importante a experiência, né? A experiência de quem está lá, de viver no lugar. Perfeito. Olha, tem mais tem chegando no WhatsApp. Ana pergunta assim: vocês concordam que com mais mulheres, tudo funciona a sardinha de uma forma positiva e verdadeira, viu? Vocês concordam que com mais mulheres na política, aumenta os projetos sociais? Penso que nós nos preocupamos mais com os problemas sociais. Acho que já falamos até um pouco, né? Mas aí vale a... desculpa, Marli. Vai lá, Vanessa. Obrigada, Ana. Olá, Ana, boa tarde. É interessante pensar que não é só uma questão de valorização das questões sociais, dos problemas de desigualdade que nós temos. Na verdade, qualquer pessoa na representação política devia estar preocupada com isso, com o bem comum, com o bem coletivo. Mas aí, voltando um pouquinho, a ideia, inclusive, de
números, né, de quem está lá. Só na Câmara Municipal de Salvador a gente tem 43 vereadores. Sim. Atualmente são 8 mulheres em relação a 35 vereadores. Uma desproporção. Então, a carga também que recai sobre as mulheres é de algumas áreas. É como se a gente voltasse a falar que as mulheres pertencem às áreas do cuidado, né, que devem ficar restritas à área de educação e saúde. Na verdade, quem está na representação política deveria, primeiro, conhecer muito história, conhecer muito toda a tramitação, a legislação possível, e mais do que isso, os problemas da sua cidade, não é só da sua comunidade. A cidade é onde nós vivemos, é o cotidiano funcionando. Que problemas reais, vividos, né? É um problema de enchentes, é um problema de transportes, a saúde funciona realmente lá na ponta, onde tem que acontecer, né? Nas UPAs. Então, isso representa um grande desafio, porque não é só a vontade de entrar na política, é o que a Marlise estava dizendo, é ter uma formação, é conhecer, ter capacidades e competências para fazer mais e melhor. Porque senão a gente entra sempre na mesma ideia. No vazio, exato. O tempo correu e a gente até já está na hora da gente finalizar. Infelizmente, a gente ainda tem muita coisa para falar, mas vocês podem voltar a hora que quiserem para a gente dar continuidade para a gente voltar a essa discussão. Eliette, nosso ouvinte aqui, já está dizendo aqui que a irmã dela é candidata a prefeita no interior. Que bom, viu? Que muitas outras se aceitam esse desafio, né? Que, de repente, como ela disse, como a gente vem conversando durante todo o programa, né? A gente precisa de mais representatividade feminina, de paridade. Mas eu achei fantástico essa colocação, essa narrativa de Marlise também, né, Vanessa? Né? O Felipe aqui, dando o aluno, o antropólogo, né, dessas discussões, de trazer tudo isso, porque não basta querer entrar para a política, né? Tem que preparar, conhecer, viver um pouco da experiência de outras, ouvir, não é verdade? Eu fiquei muito feliz, Márcia, estou à sua disposição, foi um prazer estar aí com vocês esses minutos, né, da tardezinha de hoje. Nossa convocação aqui, né, minha e da Vanessa, certeza também, sua, Márcia, é para que as pessoas reflitam sobre essa desigualdade política, né, sobre esse abismo que a gente vê entre mulheres e número de homens parlamentares. Isso diz muito do fracasso do nosso sistema político atual. Tá? Assim, o fato de nós termos um parlamento onde existem tão pouca diversidade, né? Um parlamento que a população brasileira olha para ele e não se vê lá refletido, porque é um parlamento exclusivamente de homens brancos, né? Homens brancos altamente escolarizados, empresários. Né? Esses aí, eles vão defender os próprios interesses, sabe, Márcia? Sempre, a gente está cansada disso, né? Então a gente está aqui conclamando as pessoas para que elas fiquem alertas, né? Procurem, gente, de acordo com as ideologias que vocês acreditam, né? Que vocês têm lá em relação aos partidos, mas busquem também as mulheres candidatas, né? Apoiem as candidaturas das mulheres, porque nós precisamos modificar esse sistema político. E eu acredito na força, na potência transformadora das mulheres. Eu acho que elas têm a capacidade, né, de mudar a situação que a gente está vivendo hoje, e nós precisamos apostar, né, que a gente possa melhorar, né, Márcia? Né, Vanessa? É isso. Com certeza, para o pleito municipal de 2020, com tanta confusão que a gente viveu esse ano e ainda tem mais um pouco, né, com tanta mexida, que apoiemos realmente a participação de mulheres, que a gente saiba verificar as fichas, os discursos, olhe nos olhos e veja se são mulheres comuns, se são mulheres, não diria do bem, mas se as intenções se estão respaldadas, se representam mulheres negras, indígenas, ciganas, rurais, jovens. Nossa, quantas universo jovens rico. Estão riquíssimo, estão dizendo, para o meu futuro ser construído, eu assumo agora.
né? LGBTQI+, também tem uma participação super importante para a gente não deixar entrar nessa homogeneidade que a Marlise falou, e especialmente pensar que se não for por aí, vai ser por onde? Nós escolhemos, entre aspas, uma democracia, então vamos fazer por ela e caminho de colocar nas instituições, não deixar mais aqueles retratos em que tem uma mulher perdida na foto, ou tem 2 ou 3 no meio de uma multidão. Isso já não cabe. Então, não a dedicatória da minha fala é para uma vereadora negra, LGBT, morta, né? A violência chegou a tal ponto que ela não podia falar, Marielle Franco. Mas um agradecimento muito especial. Marlise, venha, volte e nos vemos mais tarde. E venha de novo. Às ouvintes e aos ouvintes, espero que a gente tenha feito algumas perguntas, questões para dar uma mexida, né? Conhecer melhor quem são essas pessoas comuns que a gente está votando, elegendo. Um grande beijo, Marlise, Márcia, sempre uma querida. E eu faço aqui uma menção a Zezito, que sempre, presencialmente, um doce, Zezito é um carinho, parceiro. Saudades de aglomerar e de estar por perto, né, no estúdio, mas a gente vai voltar. Marlise, obrigada, Vanessa. Até mais muito tarde, obrigada. Marlise, na aula inaugural. Marlise, seja bem-vinda. Obrigada, Volte mais à nossa capital, a gente deve voltar ao normal, com fé em Jesus. Voltarei, querida, com alegria. Parabéns. Que bom, parabéns. Um grande beijo. Muito obrigada às duas. Pelo programa. Muita força. Para vocês também. Obrigada. Até breve. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. Amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos, com Reis Moura, produção de Danilo Alves. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até amanhã.